detalhamento rapidamente. Ainda como a primeira área de cobertura do desenho. Só as linhas. Fazer as galhadas de uma forma mais informal. De uma maneira mais informal. Também a estrutura da árvore. Como vocês têm visto no curso, é a estrutura que vai dar sustentação ao esqueleto, ao desenho. Então, na caso da árvore, os troncos, o tronco e as galhadas. Agora, as folhagens vamos fazer de uma maneira mais solta. Vejam bem, só sugerida. Ninguém precisa estar desenhando folha por folha. Estamos sugerindo a área que vai ser ocupada pela folhagem. Veja bem. É claro que cada artista vai fazer o desenho no seu estilo, mas nós optamos por esse, tá? Vejam a praticidade da caneta. Poderia indicar também a caneta, poderia indicar também o bico de pena, que é o material mais em conta, mas você precisa toda hora estar molhando num pote de tinta nanquim, aquela mesma tinta que foi mostrada ou outra. Também, quem não tiver o bico de pena, uma própria pena de uma ave, a pontinha da pena de uma ave, ou uma varetinha, também pode se prestar ao mesmo papel, tá? Um pequeno palito. O importante é que você tenha uma ponta em que a tinta você consiga molhar na tinta e passar para o desenho. É muito útil essa caneta que eu estou usando, caneta recarregável, justamente pelo fato de você paga um pouco mais, mas como ela é recarregável, você pode, cuidando da caneta, usar por bastante tempo. Mas você também pode utilizar uma caneta descartável, que existem também canetas descartáveis de nanquim, de várias cores, né? O preto é o mais indicado, porque acaba servindo como uma base do desenho, tem a questão da própria linha, que pode ser mais ricamente explorado. Vejam bem como eu estou traçando as árvores de fundo, de maneira bem esquemática e menos detalhada do que a árvore da frente. Escurecendo um pouco mais, passando novamente a caneta por esse tronco, essa indicação de tronco e galho. Continuando. Essa caneta tem uma ponta extremamente fina e delicada, passível também de entupimento. Então, por isso, o desenhista tem que guardar esse material com bastante cuidado. E de vez em quando fazer uma limpeza. Vejam bem como eu estou sugerindo, com os traços, a área do telhado. E preenchendo de preto a área embaixo para dar noção de volume e sombreamento. Algumas linhas já são suficientes para determinar a textura de uma área, que já ganha, diferenciando o outro, com o outro, já ganhou uma vida. Vejam bem como eu estou fazendo. Uma sugestão de telhado. Traçando algumas linhas, num certo volume. Vejam bem, engrossando a linha e você consegue ganhar o volume desejado. Agora a parte de achura, ou de algum detalhamento que você vai conseguir preenchendo as zonas em diferentes tons. Sempre um desenho que trabalha com tons, ele fica mais ricamente trabalhado. Às vezes é um detalhe, mas faz bastante diferença. Bom, como já viram, definimos as casas, agora vamos fazer a base onde as casas estão
colocadas, né? No caso, as folhagens, a estrada de barro. Essa é uma cena bem bucólica, de interior. Alguma área mais atrás que pode ser uma sugestão de árvore ou montanha, de acordo com a intenção. Ainda pode ser transformado. Vejam bem que sempre essa linha do horizonte está ajudando a nos definir o posicionamento do desenho. A linha do horizonte, como já devem ter visto no nosso caderno, é a linha que está de acordo com a nossa linha dos olhos. E ela faz a base do nosso desenho e do posicionamento das coisas, dos objetos, dos elementos desse. Nos tracinhos para dar um pouquinho também de textura, vejam bem.
apenas com os rabiscados e as determinações das áreas mais escuras de sombra. Agora a folhagem, continuando o acabamento da mesma. Tronco, ganhando sua forma, os galhos sendo mais delimitados e a folhagem ganhando volume. E textura também. A textura nós estamos fazendo através de um rápido desenho, vejam bem como o rápido se formou, de linhas que formam ondas, linhas curvas, com algumas áreas mais escuras e outras mais claras. Vejam que é a opção do artista ou do desenhista, o momento de parar o desenho, tá? Continuando as árvores, fazer o acabamento das árvores. E agora, continuação do sentido do telhado da casa. Como aquele último estava naquele efeito, naquele estilo, vamos continuar o direcionamento das linhas, todas na diagonal, dando a forma do telhado. E agora a parede ganhando uma textura. Vejam bem que pequenos detalhes enriquecem o desenho. Tijolo exposto, tijolo, mais outro tijolinho. Casas típicas. Um quebradinho na parede, um matinho no chão, o matinho próximo à parede da casa. Agora vamos especificar a estradinha. Como seguindo a linha, vejam bem, ainda estou seguindo basicamente a linha diagonal, que era uma linha guia. Eu, no caso, não desenho por etapa. A minha mão passeia pelo papel e eu volto onde o meu olho me indica. Mas isso depende do processo de criação e de desenho de cada um. Vejam bem, determinamos mais ou menos que poderia ser a linha do horizonte, o que é árvores ou montanhas, cadeia montanhosa, vai da opção de vocês. Pequena montanha, e mais um acabamento do algo mais, um plano mais distante. Estão vendo que nesse desenho de paisagem nós utilizamos noções de perspectiva, de plano, de enquadramento, e mesmo de volume com os trabalhos, com a utilização de áreas mais claras e mais escuras, com a luz, indicação de luz. Acabamento mais nas árvores, um acabamento bem geral. Como vocês viram, não é uma árvore que você vai desenhar folha por folha, mas que você vai dar uma sugestão de volume da folhagem e da textura desse elemento. Mais algumas plantinhas para enriquecer a paisagem. Esse desenho eu acabei optando por um desenho mais detalhado, para mostrar para vocês como se transforma um esboço a lápis num desenho mais acabado depois com nanquim.
Alguns elementos surgem no decorrer do desenho que não foram nem elaborados primeiramente no esboço, mas que você depois, complementando o desenho, você vai percebendo que precisa acrescentar algum elemento aqui ou outro ali. Agora eu estou praticamente finalizando o desenho no traço, dando uma noção geral com essas linhas mais espalhadas de nuvens, de um céu. Bom, fechamos o desenho gráfico, vamos dizer assim. Vamos apagar algumas linhas que ainda estejam aparentes, as linhas guias do desenho. No caso desse desenho foi dividido em 4 áreas. Algumas linhas ainda estão aparentes, outras se esconderam com o próprio traço do nanquim. Borracha simples, tá? E este é o desenho final. Opção, você poderia misturar a tinta nanquim num copo d'água. Tem água nesse copo, tá, gente? Não é a tinta pura. Você mistura bem, tá? Veja se não está muito claro ou muito escuro. Faça um teste antes, né? Para perceber. Isso é uma opção para quem queira trabalhar ainda aguada sobre o traço do nanquim. No caso, é sempre bom fazer um teste antes, tá? Com cuidado. Eu coloquei em cima do desenho porque eu tenho experiência, mas cuidado, coloquem à parte. E a opção seria, nessas áreas mais escuras do desenho, por exemplo, nas áreas mais escuras, você trabalha a aguada que você preparou na tinta. Nas áreas mais escuras, né, em algumas áreas mais suavizadas, trabalharia uma tinta mais leve, tá? Isso vai dar um outro efeito ao desenho, mas isso é uma opção de vocês. O desenho poderia estar terminado já só no próprio traçado do nanquim, da caneta ou do bico de pena.